do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Mateus 19, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus: o jovem rico, o perigo das riquezas. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar com um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amém. Senhor Deus amado, Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, Senhor, pela palavra ora lida, e pedimos, Deus, que o Espírito Santo, Senhor, a torne poderosa em nossas vidas, em nossos corações, para o louvor e a glória do teu nome. Pai, nós rogamos a ti, Senhor, que nesta noite o Senhor aperfeiçoe esse povo pequenino, fraco, necessitado, carente do Senhor, para que, Deus, possamos ter, ó Deus, deslumbrado diante dos nossos olhos o poder, a grandeza do Evangelho do Senhor, e vislumbrar, Senhor Deus, a glória eterna do Senhor e a nossa alegria em um gozo indizível, para que possamos mais e mais viver alegremente para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse hino que nós cantamos, o céu com Cristo, porque ele fala que o céu não é somente um lugar, mas também é um estado de espírito. E o hino ele é belíssimo, porque ele retrata uma vida alegre no Senhor, independentemente da situação, independentemente das condições. O céu com Cristo é aqui, quando nós estamos com Ele. Uma coisa que nós percebemos numa das falas do Richard Baxter, quando ele fala sobre o inferno do cristão, ele diz que o pior inferno que o cristão pode
experimentar estar nesse mundo. O pior inferno que um cristão pode experimentar é estar nesse mundo, ou seja, suas aflições, suas perseguições, suas agonias, suas dores, suas perdas. Então, o máximo, o mais próximo de um inferno que o cristão pode enfrentar está nesse mundo. Mas o mais perto de um céu que o ímpio pode desfrutar também está nesse mundo. Então, enquanto aqui é o que se pode considerar mais próximo de um inferno para o cristão convicto, para o servo de Cristo, aqui certamente vai ser o melhor lugar que o ímpio vai viver. Porque a palavra de Deus nos diz que após a morte segue-se o juízo. E aqueles então que estão em rebeldia contra Deus, aqueles que estão na prática do pecado, eles se encontram em um perigo eterno. João, quando ele termina o primeiro prólogo dele, no capítulo 3, no versículo 36 do Evangelho, ele vai dizer uma coisa que é muito importante. Ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja que o pecador que não reconhece a Cristo, que não está voltado para Deus por meio do sacrifício vicário, salvífico de Jesus Cristo, ele se encontra num perigo eterno, ainda que ele viva neste mundo, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o máximo das nossas ilusões, daquilo que nós desfrutamos enquanto pecadores ímpios, é uma perspectiva temporal e terrena, de que aqui é o melhor lugar e que morrendo aqui não se sabe para onde vai. E quando você pergunta ao ímpio, ao incrédulo, não convicto, pergunta para ele: se você partir hoje, para onde você vai? Ele diz: eu não sei, Deus é quem sabe. A verdade é que a Escritura diz que essa pessoa se encontra debaixo da ira de Deus, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Eu gosto sempre de fazer, quando eu visito um não cristão e explico para ele o Evangelho, eu gosto sempre de pensar em um móvel, em uma peça de dentro de casa. Por exemplo, esta mesa ela está aqui, e se nós sairmos e retornarmos, ou se nós batermos rapidamente os nossos olhos, piscarmos os nossos olhos, ou olharmos para outra direção e olharmos para a mesa, ela permanece aqui. A palavra de Deus diz que há aqueles que permanecem, aqueles que são rebeldes contra o Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Então, isso significa que a ira de Deus está sobre todo pecador. E a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, que por natureza, o apóstolo Paulo diz, por natureza éramos filhos da ira. Ou seja, o homem, infelizmente, talvez você esteja aqui nessa noite, veio nos visitar hoje, eu quero dizer para você que talvez na sua perspectiva e até na nossa perspectiva, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na condenação do ímpio, Deus não tem prazer nisso, mas infelizmente todos nós nascemos debaixo da ira de Deus, somos filhos da ira, e carecemos então do poder gracioso de Deus para nos tirar dessa condição. Salmo 103, o salmista diz: quem da cova redime a tua vida. O Senhor nos tira da cova eterna, da morte espiritual, e nos coloca na condição de vivos espiritualmente. Então, irmãos, por que nós estamos falando sobre isso? Porque o ímpio, a perspectiva de bom para ele é aqui. Para ele nada é tão bom quanto viver aqui, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que nós passamos por um tempo de aflições e gememos neste tabernáculo, diz o apóstolo Pedro, mas nós aguardamos o momento que o mortal vai ser revestido da imortalidade. E
uma decomposição da terra. Nós não vamos nos desfazer. Deus vai transformar esse corpo em um corpo de glória. Então essa é a nossa perspectiva. E o hino, o céu com Cristo, fala sobre isso. Quando eu conheço, quando eu sei sobre isso, eu via de longe o céu. Mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Ou seja, eu tenho uma expectativa do céu. E então eu sei que o céu é o lugar da perfeição. E agora eu luto para viver como Deus quer que eu viva. E aí ele diz: bem pouco importa eu habitar num alto monte à beira-mar. Pode ser uma casa muito boa, pode ser uma casa ruim, pode ser uma encosta, pode ser um casebre. É céu ali, com Cristo em mim. Então veja que maravilha essa certeza. E nós estamos falando sobre isso, irmãos. Por quê? Porque a nossa alegria, ela é eterna, ela é independente das coisas dessa vida, ela é segura nas promessas de Deus. Essa é a nossa alegria. Nós somos o povo mais alegre do mundo. Pelo menos deveríamos ser o povo mais alegre do mundo. Por quê? Porque estamos no céu com Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele nos fez habitar nas regiões celestiais. O nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa esperança está no céu. A nossa expectativa é de o Senhor vir sobre as nuvens. Só que o homem pecador não entende isso. E portanto, ele bate de porta em porta. Ele vai à procura de prazer em prazer. Ele busca mais e mais e mais do que é material. Mas a sua alma se faz um completo buraco negro, um vazio terrível. Porque ele não encontrou aquilo que vai preencher o vazio da sua alma. E é disso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre o reino da renúncia, que traz a alegria eterna. O reino da renúncia traz a alegria eterna. Irmãos, o reino de Deus é o reino da renúncia. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós precisamos renunciar o tempo todo. Nós precisamos abrir mão. Nós precisamos repensar as nossas certezas, as nossas convicções, o que é que nos traz firmeza. Nós precisamos pensar e dizer: não, eu sei que a minha firmeza, a minha segurança não está nas coisas dessa vida, mas está onde o Senhor me prometeu que estaria, num lugar reservado na casa de meu Pai. Amém. Glória a Deus. É o nosso lar, é a nossa morada, é o nosso lugar certo, e aqui nós somos peregrinos e passageiros. Meus irmãos, então Jesus, ele está na sua caminhada, e nós percebemos que alguém se aproxima. Diz aí no versículo 16: eis que alguém, aproximando-se, perguntou-lhe: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A versão de Lucas vai dizer: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olha só, alcançar a vida eterna, herdar a vida eterna. Fica parecendo que a expectativa, que a perspectiva é de eu fazer alguma coisa para eu conseguir a vida eterna. Essa pessoa colocava a condição de alcançar a vida eterna na sua própria capacidade e habilidade. Essa pessoa, ela se achava muito boa para conseguir alcançar, chegar à vida eterna. Senhor, me diga aí o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Diga aí, o que é que eu tenho que fazer? No outro texto, na outra versão, ele vai dizer o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Então vê que o pensamento dele está tão cheio de si mesmo. Talvez, possivelmente, sendo ele um jovem rico. Eu assisti o desenho alguns meses atrás, o jovem rico. No desenho aparentava ser um rapaz com muito dinheiro, com comitivas à sua disposição, uma pessoa que era uma boa empreendedora de negócios, e então era bem sucedido do ponto de vista humano. Acreditava então que, assim como era bem sucedido,
nas suas conquistas humanas, então ele poderia ser capaz. Senhor, então me diga o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna, ou para alcançar a vida eterna. E é interessante que a resposta de Jesus é primeiro uma resposta que vai lá e contradiz o pensamento dele. Ele diz assim: por que me perguntas acerca do que é bom? Na versão de Lucas ele vai dizer: por que você me chama de bom? Aqui a gente percebe que há um pouco de diferença do pensador da escrita de Mateus e da escrita de Lucas, embora o objetivo seja o mesmo. Lucas escreveu por último. Lucas fez uma pesquisa muito aprofundada. Mateus, ele rapidamente ele começa a registrar baseado naquilo que Marcos registrou, e depois Mateus começa a acrescentar as experiências que ele mesmo viveu. Marcos, ele esteve com Pedro, e então ele colheu muito das informações de Pedro, mas Marcos é muito prático. Marcos tem menos ensinamentos, ele é muito prático, é quem mais registra milagres. Mateus, ele já dá uma perspectiva religiosa. Tanto é que o acréscimo de Mateus, aliás, que a interpretação de Mateus desse texto é de fato sobre as obras próprias, sobre o esforço próprio. Por isso Mateus escreve dessa maneira: o que eu posso fazer para alcançar? Ou seja, onde os meus esforços podem me levar? Aonde eu irei com os meus esforços? Me diga, eu farei. Aí Jesus, ele diz assim: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele está trazendo aquela ideia que a Escritura diz que se alguém guarda os mandamentos, né, ele é fiel observador da palavra, da lei, né, ele é homem prudente, ele é capaz de refrear a sua própria língua, mas também diz que se alguém erra em um mandamento, já colocou os outros todos por água abaixo. E ele disse assim, e ele perguntou, quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Olha só, a ideia da observação não é a ideia de ver, de assistir, como algumas pessoas pregam erroneamente, que observar não é praticar. Não, na verdade a ideia aqui é o seguinte: eu tenho feito isso. Ele está admitindo que tem feito, porque o observar, do ponto de vista bíblico, não é você só olhar alguém fazendo, é você guardar, é você ter cuidado, ter zelo por aquilo. Então a ideia seria essa. Eu vejo algumas pessoas pregando erroneamente esse texto, dizendo o seguinte: tudo isso eu tenho observado. Não, ele só observava, mas não fazia. Não, a ideia é que ele realmente se esforçava, e publicamente havia um cuidado em sua aparência religiosa. Então era assim que viviam os fariseus. Os fariseus se preocupavam com sua aparência pública, se preocupavam com o estereótipo, e na verdade Jesus dizia que eles eram como sepulcros caiados, eles eram como túmulos bem cuidados por fora, bem tratados, bem ornamentados, bem que passavam por manutenção o tempo todo, mas que por dentro eles eram semelhantes aos outros. Eles eram podres, eles eram sujos, eles eram imundos, eles tinham morte, eles tinham podridão, fedor, eles eram semelhantes aos demais. Então, vocês vivem de aparência, vocês estão por fora, vocês estão numa conduta assim admirável, mas vocês são podres por dentro. Então seria essa a ideia. Esse jovem, ele possivelmente vivia observando um grupo de rabinos e fariseus. Então eles estavam ali o tempo todo aprendendo e bebendo. Tanto é que ele vai à procura de Jesus, e ele mesmo faz uma inquisição. Ele inquire Jesus, ele pergunta, ele tira dúvida, ele quer saber. E aí o jovem diz: eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Diz Jesus assim: se queres ser perfeito, vai,
pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Diz o versículo 22: tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui nós vemos duas coisas muito importantes. Primeira, o fato de Jesus usar uma das tábuas da lei. Quando a gente estuda sobre os mandamentos, a gente percebe que havia duas tábuas. A primeira tábua era a tábua do relacionamento do homem para com Deus. E nós temos os 4 primeiros mandamentos que se referem a Deus ser o único Deus, a não admitir a adoração à imagem de escultura, a não permitir que o seu nome seja falado em vão e a guardar o dia do Senhor, que nós costumeiramente quebramos. Diga-se de passagem, nós anulamos cotidianamente o dia do Senhor, deixando para fazer as nossas atividades de lazer no dia do Senhor. Aí quando nós estudamos o catecismo e quando vemos também a confissão de fé, nós percebemos que o dia do Senhor é para ser guardado de forma santa, que nós venhamos a descansar em Deus e a nos alimentarmos dele, trabalhando em nós a expectativa de cultuarmos ao Senhor e de adorarmos o seu nome. Esse é o mandamento que a gente joga no lixo quase todo dia. Quando nós não reservamos esse dia para adoração, para comunhão, para visitação, para as obras de misericórdia, de caridade, para socorrer pessoas necessitadas, para alimentar a nossa alma, para orar para que Deus abençoe o nosso coração na hora de receber a mensagem. É o 4º mandamento. Mas também os 6 restantes mandamentos da segunda tábua: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E que nós também constantemente quebramos. Nós temos estudado aqui sobre a profundidade de cada mandamento, de cada ponto dos mandamentos, e que trazem para nós uma luz ainda muito maior, um entendimento ainda muito maior do que tudo isso significa. E possivelmente quando Jesus estava inquirindo esse jovem agora, perguntando, e você tem feito assim? Esse jovem disse: eu tenho feito assim. Possivelmente ele não fazia da forma correta, ele fazia em termos externos, porque quando, por exemplo, nós percebemos a Bíblia dizendo não matarás, mas se você odeia ao seu irmão, se você chama seu irmão de tolo, chama seu irmão de idiota, chama seu irmão de imbecil, que são palavras equivalentes ao que Jesus diz ali, você merece ser condenado ou condenada, ou eu mereço ser condenado ou condenada. Então eu quebrei o mandamento. Essa é a ideia. Quando eu não guardo a pureza da minha alma, dos meus pensamentos, a pureza do meu corpo, quando eu deixo de falar a verdade, me falta a verdade, a honestidade, quando me sobra insatisfação, e aí onde entra o pecado que é quebrado do 10º mandamento, não cobiçarás, é falta de satisfação. Resumindo o mandamento, então eu estou quebrando a minha conduta moral e espiritual para com o meu próximo. E Jesus, ele testa esse homem dessas duas maneiras. Só que Jesus, ele vai justamente nos aspectos sociais que aquele homem prezava, a sua boa aparência religiosa. E com a reação desse jovem no versículo 22, quando diz: entendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Nós temos duas situações que estão, uma está implícita e outra está explícita. A primeira é explícita. Ele não amava realmente seu próximo, porque o resumo dos 6 mandamentos
da segunda tábua, eles resultam no amor ao próximo. E então nada daquilo que realmente ele dizia fazer, ele fazia. Nada daquilo ele cumpria. Ele fazia do jeito dele, mas não era do jeito de Deus. Queridos irmãos, e nós vivemos um evangelho do nosso jeito, em nome de Deus. O reino de Deus é um reino de renúncia. Não existe o meu reino de Deus, existe o reino de Deus. O reino de Deus como Deus quer, como Deus é, como o reino é. E há coisas que nós selecionamos da fé, que nós queremos cumprir, que nós queremos obedecer. Mas há outras coisas que nós não temos interesse, ou nós não enfatizamos. E esse jovem, então, se entristece pelo fator da prática da lei, do entendimento da lei, que exigia dele, de fato, um desprendimento e uma dedicação ao próximo. Jesus disse: se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu, depois vem e segue. Jesus não está instituindo aqui, irmãos, o voto de pobreza. É uma situação pontual, é um ensinamento pontual para aquela pessoa que tinha uma aparência de amor ao próximo, mas que não amava verdadeiramente o próximo. E depois, aquele fator implícito. Esse jovem, ele quebrou todos os mandamentos da primeira tábua, da sua relação com Deus. Porque ele fez do dinheiro, da riqueza, o seu próprio Deus. O que estava no seu coração, o que o dominava, era a ganância, era o pecado, era a ambição por ter e ter. Fica claro quando nós observamos o que Jesus vai ensinar lá no Sermão do Monte, quando ele diz assim: olha, você não pode servir a dois senhores. Se você servir a um, você vai desagradar o outro. Se você for servir o outro, o primeiro vai se entristecer. Então você não pode servir a dois senhores. E aqui, irmãos, nos traz a seguinte reflexão: o que de fato estava no coração desse jovem rico? Ele escondia de fato o seu interesse maior e se vestia de uma capa de moralidade e de religiosidade. Ele era um observador, mas ele observava da maneira errada. E quando Jesus testou a sua observância, Jesus então demonstrou, explicitou que aquele jovem não tinha em seu coração agradar a Deus. Ele se vê incapaz de vencer o seu próprio pecado. Queridos irmãos, Jesus então ele está mostrando para esse homem que ele vai responder nos versículos posteriores. É impossível para que esse homem se salve. É impossível que ele se salve, ainda que ele diga que observe toda a lei, ainda que ele diga que cumpre todos os mandamentos. Só é possível ao homem ser salvo se Deus o salvar. Essa é a questão chave aqui. Não é a religiosidade, não é quantas vezes a gente vem à igreja, não é se a gente canta bonito ou não, não é se a gente faz doações de caridade. E nós muitas vezes pensamos que vamos amenizar a nossa situação diante de Deus cumprindo alguns papéis religiosos. Não é possível ao homem ser salvo
salvo, se salvar. O homem, ele não pode de maneira nenhuma ser ativo na sua salvação. Pelo contrário, ele é passivo, ele é alvo da graça de Deus, da graça transformadora de Deus, da graça regeneradora de Deus, da graça salvadora de Deus em Cristo. E aí nós vemos isso nos versículos posteriores. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse versículo, ele tem 3 possíveis interpretações. Primeiro, que a agulha pode ser de fato uma agulha, aquele instrumento de costura pequeno, onde até a gente tem dificuldade de unir as pontinhas da linha para passar dentro do buraquinho. Eu sei que todo mundo já tentou fazer isso, já fez algumas vezes. Tem gente que tem dificuldade de fazer, até se viram na cena, né? Puxando o pelinho, coloca. Mas a primeira possibilidade de interpretação é de fato você passar um camelo no fundo daquela agulha, o que representa uma completa impossibilidade. Segundo, é que camelo pode significar um tipo de uma corda usada em navios, uma corda por demais espessa, e essa corda não pode passar pelo fundo de uma agulha, pelo diâmetro do orifício, pela especificidade da corda, então não vai passar. E a terceira possibilidade, que é a possibilidade religiosa, era um jargão usado de forma religiosa, é que no templo havia uma porta muito pequena, que era uma porta que também já foi usada até como saída de emergência do templo, que um homem passa com muita dificuldade. E Jesus estaria falando dessa porta como sendo uma passagem de um camelo por entre esse buraco, por entre essa saída ou essa entrada no muro do templo. E que um camelo, para passar por ali, é um animal por demais grande, né? Se um homem passa com dificuldade, o camelo, um animal mais alto, né? Com um porte físico bem avantajado, para ele passar, teria que haver um esforço muito grande, porque primeiro, os camelos não eram permitidos entrar no templo, que era o símbolo da presença de Deus. Segundo, que o tamanho do camelo não combinava com o tamanho da porta. Para o camelo passar, ele deveria ser submetido a muito sofrimento. Ele deveria passar com as suas 4 patas dobradas, né, e arrastado, empurrado por homens. É o sacrifício de um camelo entrar por uma daquelas portas. Ali também se chamava, popularmente dizia-se que aquele orifício era o orifício de agulha, né, bem apertadinho. Então tem um significado religioso para demonstrar a dificuldade de um camelo entrar por aquele tipo de porta. Então são as 3 interpretações. Esse era um jargão que era utilizado no tempo de Jesus. Quando, por exemplo, uma pessoa, um gentio, ele queria ir ao templo, ele queria acessar a parte que ele não podia entrar, então ele tentava entrar por ali, e ele era impedido de entrar. Imagine um camelo para passar. Então era uma frase, era um jargão usado nos tempos de Jesus. Alguns comentaristas vão dizer que essa terceira figura de linguagem que representa aquilo que Jesus quer dizer. Mas o que é importante Jesus ele vai demonstrar que é impossível. Diz aí no versículo 25: ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Veja que a pergunta que os discípulos fazem é uma pergunta realmente consciente daquilo que Jesus estava dizendo. Se ele está falando de uma agulha e um camelo, um animal passando pelo orifício, se uma grande corda de navio passando pelo orifício de uma agulha, ou
fosse um camelo passando por uma passagem que não era muito fácil de se passar. Os discípulos têm essa convicção, têm a certeza, e diz: quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, definitivamente os homens não podem ser salvos. Eles não conseguem ser salvos por seus próprios esforços. É impossível. É impossível ao homem ter méritos na sua salvação. Ele não pode, não tem como. A palavra de Deus nos diz em Isaías 64, versículo 6, que o melhor das nossas obras não passa de trapos de imundície. Trapos de imundície, irmãos, era a condição que a mulher tinha no seu período menstrual. Ela não existiam absorventes, então alguns pedaços de pano eram reservados para o uso da mulher na sua fase menstrual. E aquilo era por demais considerado impuro na lei do levirado. Mulher que estava no seu dia de fluxo de sangue, ela tinha que ser afastada da sua família. Se os seus filhos, se o seu marido se tocassem nela, eles também seriam considerados imundos até o final da tarde. E teria que haver um ritual de purificação para que eles pudessem voltar ao convívio social. Aí a palavra de Deus nos diz que o melhor das nossas obras não passa de trapo de imundície. O que você pode fazer? Pastor, todo mês eu dou 10 cestas básicas. Todo mês eu vou na instituição e eu faço doações para essa instituição. Deus está olhando para isso. E eu tenho certeza que se Ele vê, e é assim que as pessoas dizem, que eu mereço um lugarzinho no céu, Ele vai me dar. Eu vou dizer para você: você não merece, nem eu. Nós não merecemos. Somente a graça. E Paulo diz, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. A palavra obras não é obras de caridade, mas é esforço. É a expressão grega ergon, de onde vem bicicleta ergométrica, esteira ergométrica, teste ergométrico, ou seja, a medição de esforços. Então, nada de nossos esforços pode nos colocar na condição de merecedores da salvação de Deus. E nem os nossos esforços independentes de Deus podem nos garantir a nossa salvação. Jesus diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Deus é aquele que pode tornar possível a nossa salvação. É Ele que nos garante a salvação. Queridos irmãos, até o crer em Cristo para a nossa salvação é uma concessão de Deus. Pela graça sois salvos, ou seja, Deus dá a vocês a salvação por intermédio da fé. Para receber a graça é fundamental então ter a fé, mas esta fé não vem de vocês, é dom de Deus. Deus dá a condição de nós crermos. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o entendimento bíblico e nós pensamos: como eu posso ser salvo? O Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, torna possível que eu seja salvo, porque a sua graça opera em mim, pela fé que Ele me dá para crer nele mesmo. Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18: tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou com Ele.
Nós não queríamos a reconciliação, Ele nos reconciliou com Ele. E diz Jesus, e diz Pedro, versículo 27, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Na perspectiva de Marcos, ele vai acrescentar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: quem faz isso vai receber neste mundo mais casas, mais pais, mais mães, mais irmãos, mais irmãs, e no porvir a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Às vezes a gente vai crer em Cristo, mas a gente fica preocupado: o que é que a minha família vai dizer? Estão todos contra mim porque somos todos de uma tradição religiosa, e agora eu passei a seguir a Cristo, e agora eu passei a ser perseguido na minha casa. Se você deixar uma mãe, e não, ele não está falando no sentido de abandonar, de esquecer, de desertar sua mãe ou seu pai, mas ele diz que neste mundo você vai receber 100 vezes mais mães. E quando a gente olha dentro da igreja, a gente vê que a gente tem muitas mães na igreja. Nós temos muitas mães na igreja. Tem pessoas aqui que me tratam com muito carinho, e eu sei que eu tenho uma mãe aqui, ou uma mãe a mais, ou duas mães a mais, ou 3 mães a mais. Eu chamo a irmã Angélica de mãe, desde quando eu cheguei. Mas quando eu estou lá em Montes Claros, eu tenho outra mãe. Quando eu vou para outro lugar, eu tenho outra mãe do meio cristão, que me trata como filho, que me abençoa, que cuida de mim, que zela por mim. Eu tenho outros pais. Eu tenho falado aqui com o presbítero Genival, é nosso pai dentro do conselho, né? E é muito bom a gente assim ter alguém com esse cuidado paternal, com essa chegada paternal. A gente ganha outros pais. A gente ganha muitos pais. Lembrando de Fernando nos acampamentos, cuidando de mim como um pai. Eu fico brincando, né, que é como uma mãe, mas é como um pai. E ele fica preocupado: pastor, já comeu? Aí vai lá e prepara a minha comida e leva para mim. Cuidado de Alvino com a gente também. E a gente vai percebendo os pais e as mães que a gente ganha. Os nossos pais e mães e irmãos sanguíneos às vezes nos abandonam, mas Deus levanta outros. Ele diz assim: quem deixar pai, mãe, irmão, vai receber 100 vezes mais neste mundo, e no porvir a vida eterna. Olha só, nós recebemos de Deus família, parentes na fé, irmãos, pessoas que se importam. E é assim que nós devemos ser dentro da igreja. Nós devemos ser irmãos para irmãos, pais para crianças, para adolescentes, para jovens, mães para outras mulheres, para rapazes. Às vezes a gente tem uma coisa assim, é muito legal esse negócio de mãe de oração, de pai de oração, isso é muito bom, filho de oração, é ótimo, mas nós precisamos melhorar esse relacionamento. Jesus, ele também diz isso. Alguém chega para ele e diz assim: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus diz assim: olha, eu tenho muita gente nessa família. Jesus se mostra um pouco desmembrado dessa família terrena, mas se coloca na família da fé, na família daqueles que ouvem, obedecem e guardam a palavra.
pensar nesse relacionamento dentro da igreja. Essa percepção é ainda muito mais completa e também traz a nós a responsabilidade que nós precisamos nos tratar assim, como irmãos sanguíneos. Você conversa com os irmãos da igreja, com o Gilmar, com Newton e outros irmãos, e dizem: pastor, eu considero o senhor não só meu pastor, mas como se fosse um irmão de sangue. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos viver dessa maneira. Nós já não somos mais estranhos uns para os outros, mas somos copartícipes da mesma herança. Uma igreja não pode ter um clima pesado, um clima frio de separação, de segregação, de facção. Não pode. Nós somos irmãos. Nós, quando cremos em Cristo, nós vemos outras mães, outros pais, outros irmãos, outros filhos, outras filhas. Isso é igreja. Não há competição dentro do corpo de Cristo. Há partilha, a cumplicidade do amor. E Paulo diz isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, amados, de ternos afetos e misericórdia. Ou seja, vocês são os eleitos de Deus, então se revistam disso, se revistam de ternos afetos e misericórdia. Amem-se mutuamente, ensinem-se mutuamente. Um corpo pastoral, gente que abraça a gente, gente que recebe gente que doa para a gente que se doa para a gente. Se nós somos alvos de uma obra impossível de Deus, é possível sermos uma família cristã. Do contrário, essa obra impossível de Deus não nos alcança. Eu tenho muita dúvida, pessoalmente falando, aqui um julgamento meu, sem dizer nomes, de cristãos salvos e não vivem em comunhão. Eu duvido que haja salvação nisso, tecnicamente falando. Esse eu não julgo, mas é um julgamento que eu faço dentro do meu coração, de cristãos que não vivem em comunhão, que não vivem em harmonia, que tudo é um pé de guerra, que tudo é motivo de ciúme, de inveja. Eu duvido que haja salvação. Eu duvido que haja uma obra impossível de Deus na vida desse homem, dessa mulher. Mas se há essa obra impossível de Deus em nosso meio, nós vamos viver, recebemos 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, pais, e campos e casas. Olha, em casas, lá Jesus também diz casas. Ou seja, às vezes você é colocado para fora da sua casa, você não tem a mesma harmonia no meio dos seus familiares, mas no meio dos irmãos você tem casa, você tem campo, você tem sofá, você tem rede para deitar na casa do irmão. É impossível acreditar que há salvação, que há uma obra impossível de Deus em nosso meio, quando não acontece nem o possível. Portanto, irmãos, nós precisamos nos abraçar. Nós temos que nos acolher, nós temos que nos receber, nós temos que tirar todo o clima de desconfiança, de segregação. Isso não cabe à igreja de Cristo. Nós somos o povo que vai morar no céu. Amém. Glória Deus a vai Deus. purificar as nossas impurezas neste mundo. Amém. E o provérbio diz que assim como o ferro afia o outro ferro, assim os irmãos também vão se edificando. É assim que acontece. Meus irmãos, eu estava conversando terça-feira no estudo bíblico, e eu gostaria de repetir algumas palavras das palavras que nós falamos no estudo bíblico na terça-feira. Por que a igreja está fria?
ela tem consciência dos seus pecados, mas ela não faz nada para mudar os seus pecados. Aí ela fica fria. A culpa da frieza não é de Deus, não é da palavra, não é da pregação. A culpa da frieza é nossa, porque nós estamos acostumados aos nossos pecados. Nós devemos lembrar, todas as vezes que Deus falar sobre os nossos pecados, isso tem que doer em nós, e nós precisamos dizer desesperadamente: não, eu tenho que tirar isso da minha vida. Eu preciso de libertação, Senhor. Liberte-me dos meus pecados. Liberte-me da minha desconfiança. Liberte-me da minha mesquinheza, da minha murmuração. Liberte-me do meu individualismo. Liberte-me da minha vida de mentiras. Liberte-me da minha vida de indiferença, de fingir que fulano não está aqui. Liberte-me disso. Aí o fogo de Deus vai arder em nossos corações e nós seremos tratados. Mas a gente está ouvindo a palavra, ouvindo, e a gente continua regando os nossos pecados, adubando-os. A gente tem uns pecadinhos de estimação guardados em gaiola, que a gente coloca água e alpiste para eles o tempo todo. A gente gosta de alimentar as onças que nós temos dentro de nós. Misericórdia. A obra impossível de Deus está entre nós. Ele nos salvou para que nós façamos o que é possível. Amém? Amém. Glória a Deus. Amado Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Obrigado porque nós somos um povo que vai morar no céu. Amém. Obrigado porque o Senhor fez uma obra poderosa e impossível em nossas vidas, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque é impossível a nós sermos salvos, ó Deus, mas é possível, ó Deus, depois de salvos, ó Pai, nós darmos ouvidos ao Senhor e nós obedecermos a Ti, Senhor Deus. Deus, opere poderosamente nesta igreja, opere poderosamente em nossos corações, liberte-nos, ó Deus, nos ajude a vivermos como cristãos, a falarmos como cristãos, a agirmos como cristãos, como diz a Tua palavra. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou, e Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Amém. Ele mesmo nos amou. Amém. Pai, nos ajude, Senhor.